Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com o secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo. Secretário, nesse último bloco eu gostaria de apresentá-lo um pouco como o homem Ângelo Osvaldo, um pouco da sua história de vida, iniciada aqui em Belo Horizonte, na sua infância e adolescência. E aí eu gostaria de perguntar, naquela fase, quais eram os seus principais sonhos? O senhor já pensava em atuar na política? A carreira e a história do seu avô, o seu José Osvaldo, que foi prefeito de Belo Horizonte, influenciou nessas escolhas? Enfim, como foi formando-se esse homem, Ângelo Osvaldo, desde a infância? Eu sempre convivi com pessoas da área da cultura. Na escola, já na escola primária, eu fiz a escola São Tomás de Aquino, foi o meu primário em Belo Horizonte, depois de ter feito o Jardim da Infância no Instituto de Educação, estudei no Colégio Loyola. Eu estudei depois no Instituto de Educação também. No Colégio Estadual e na Faculdade de Direito da UFMG. Fiz o Colégio Universitário, 1 ano na Pampulha, e pelos professores, que eram... Os professores do Colégio Estadual eram os mesmos da Universidade Federal de Minas Gerais. Professores né? Intelectuais, eu sempre fui estimulado a ter um interesse maior pela cultura na minha família também. De maneira que isso me conduziu e eu sempre me encontrei em caminhos ligados à ação cultural, a um interesse que me vinculava a alguma questão cultural. E a escritora Lúcia Machado de Almeida e seu marido, Antônio Joaquim de Almeida, que era diretor do Museu do Ouro de Sabará, eles sempre buscaram me incentivar a trabalhar para o patrimônio cultural. E a Lúcia dizia, você tem que ir, você um dia vai ser sucessor do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o primeiro diretor do IFAM, em 1937. Lá ficou até 68. Então ela anteviu essa sua trajetória. Depois eu fui sucessor do Rodrigo, fui o 5º sucessor do Rodrigo Melo Franco de Andrade no patrimônio nacional e trabalhei sempre na área da cultura. E não ligado apenas ao patrimônio, porque eu vejo o patrimônio como matriz do novo. Sim. Eu não vejo o patrimônio como o cofre, o armazenamento do velho. Eu vejo como a matriz do novo. O patrimônio cultural brasileiro é que nos dá identidade, e, portanto, ele nos traz luz, ele nos mostra o caminho, ele nos mostra quem somos nós. E foi... Essa consciência é muito importante para saber como caminhar, trabalhando né? com o patrimônio cultural, eu, ao mesmo tempo, me dediquei a estudar literatura moderna, fui editor do suplemento literário, a literatura contemporânea, me liguei muito ao movimento de arte, das artes plásticas em Minas Gerais, escrevi sobre quase todos os nossos principais artistas plásticos. Mas acho que antes disso... Eu procurei sempre estar sintonizado no patrimônio e na vanguarda. É verdade, mas antes disso, antes de tornar esse escritor, né, já com esse conhecimento profundo, houve um outro episódio na sua vida que eu queria também trazer aqui à nossa discussão. O senhor foi também colega de sala da presidente Dilma Rousseff, aqui em Minas Gerais, ainda em Belo Horizonte, não é isso? Nós fomos colegas no Colégio Estadual e nos tornamos muito amigos. Ela era uma das alunas mais brilhantes do Colégio Estadual, ela fazia o clássico para economia e eu fazia o clássico para direito. E nos encontrávamos sempre na rampa do Colégio Estadual, rampa do Niemeyer. E sempre fomos amigos. Eu tenho muita admiração por ela, pela sua personalidade, pela sua energia positiva, pela sua capacidade de resistir. Ela resistiu contra a ditadura e agora resiste contra aqueles que querem uma ditadura. Intempéries. É verdade, é verdade. E naquela época você já percebia nela esse espírito de liderança, essa determinação que ela tem demonstrado? Ela é uma mulher muito positiva e enérgica. Ela brigava comigo porque eu não estudava matemática. Eu estava no clássico que não tinha matemática, felicíssimo de estar livre da matemática, e ela falava que uma pessoa não pode viver sem o estudo da matemática. Ela tem as suas razões, ela que se aplica tanto na economia, ela tem
ela tem esse entendimento. Mas é uma grande mulher, uma personalidade extraordinária. E antes também de falar da sua vida como literato, né? Eu queria também abordar um outro tema que foi nessa construção dessa sua formação, dessa sua personalidade, que foi uma experiência em Paris, né? No Instituto de Imprensa. Eu me formei na Faculdade de Direito da UFMG e ganhei uma bolsa do governo francês para o Instituto de Imprensa de Paris. E fiquei 3 anos em Paris. Foi um período muito intenso na minha vida, onde eu firmei uma série de possibilidades de trabalho. Também o conhecimento da língua francesa foi muito importante para isso. E eu pude abrir caminhos que até hoje eu percorro com muito entusiasmo, porque a experiência na França ela continua a se desdobrar na minha vida de uma maneira muito intensa. Era isso que eu queria saber, porque é um país tão tradicionalmente cultural, né, multicultural. Exatamente. O senhor bebeu numa fonte riquíssima de conhecimento. E como que se desdobra na sua vida hoje? Exatamente pelo conhecimento, Hoje, muito pouca gente fala francês. É uma pena, é uma eu língua, acho é uma língua língua rica, uma língua muito bonita, virou uma espécie de um latim. É verdade. Da era moderna. Caiu em desuso, né? Caiu um pouco em desuso, pena. mas é uma língua muito importante porque ela é muito precisa, muito rica. Sim. Ninguém pode falar francês cometendo erros como a gente comete em brasileiro. Né? É verdade. Em português não se comete tanto assim em Portugal, mas em brasileiro, bastante. Eu não posso falar em francês, eu vi ela. É impossível. Eu ouvi de um francês uma vez dizendo que o francês tinha que reverenciar o idioma francês da mesma maneira como ele reverenciava a bandeira francesa e o hino francês. Então tinha que dominar o idioma francês e respeitá-lo constantemente. Eu achei isso fantástico. É um idioma rico, mas também muito complexo. Sim. Por isso ele traz muitas dificuldades hoje para o jovem francês. A escola elementar francesa, ela tem muitas dificuldades, porque na velocidade do nosso tempo, o francês já ficou uma língua difícil até para os próprios franceses. É verdade. Sobretudo a escrita em francês exige muito. Mas foi o conhecimento da França de personalidades. Eu me tornei muito amigo de Júlio Cortázar, o grande escritor argentino, que era radicado em Paris, e da mulher dele, lituana, Igne Carvelis, que era diretora da Gallimard. Eles me abriram muitas portas que até hoje me levam a muitos pontos. Eu depois pude ser curador de diversas exposições na França. Exatamente, eu queria falar sobre isso também. Fiz alguns também. trabalhos para Gallimard, isso foi importante. Inclusive, algumas exposições tendo o barroco mineiro, o barroco brasileiro, como foco principal, né? E Aleijadinho por excelência. Queria saber como foram essas... É curioso, os franceses, eles são os que mais visitam as nossas cidades históricas. Entre todos os grupos estrangeiros, os franceses são os mais assíduos, os mais numerosos, interessados em visitar as cidades históricas de Minas Gerais. E as grandes exposições sobre o barroco brasileiro se realizaram na França. Paris. Né? E como foi a receptividade em 2000, dessas exposições foi lá? notável, com uma acolhida sensacional da parte dos meios de comunicação, da televisão, dos jornais, rádios, entrevistas. Os franceses gostam muito de entrevistar em rádio, fazem longas entrevistas e as pessoas ouvem aquilo com muita atenção. Foi um período muito rico de projeção da cultura brasileira e do nosso patrimônio cultural. E um dos maiores estudiosos do Aleijadinho era um francês, Germain Bazin, que foi conservador-chefe do Louvre, veio para o Brasil depois da Segunda Guerra numa missão cultural e descobriu o Aleijadinho, passou então a escrever sobre o Aleijadinho e o barroco brasileiro. Nós devemos a ele a projeção internacional da obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que se tornou patrimônio cultural da humanidade. Ouro Preto foi inscrita como o primeiro bem brasileiro na lista da Unesco por ser a pátria do Aleijadinho. Todos os valores arquitetônicos, paisagísticos, urbanísticos da cidade contam muito, mas o Aleijadinho é a centralidade. É a figura principal. Tanto que veio logo em seguida a inscrição de Congonhas, do conjunto monumental do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas. Maravilhoso. Eu queria agora saber, dentro dessa trajetória também pelas artes, né? pela literatura, pela curadoria das exposições,
enfim, pela crítica de arte também, que o senhor faz muito bem. Quais são os seus próximos projetos? E outra pergunta, em que dimensão essa sua intimidade com a arte transformou o homem Ângelo Osvaldo num político mais humanista? Eu me sinto mais um homem público do que político, porque eu nunca quis fazer uma carreira política tradicional, convencional. Eu me candidatei apenas a prefeito de Ouro Preto, porque eu queria ser um prefeito curador de Ouro Preto. É muito triste a gente ver Ouro Preto maltratada, então aquilo me motivou e pela amizade que eu tenho com o povo de Ouro Preto. Eu sou hoje um ouropretano, minha casa está em Ouro Preto, eu tenho muita ligação com a cidade, então eu fui 3 vezes prefeito, procurei dar tudo de mim, fazer o melhor pela cidade, e acho que as pessoas acreditam nisso, no bom resultado, como eu acredito, porque eu percebo esse reconhecimento no olhar e no gesto fraterno das pessoas de Ouro Preto para comigo. Mas foi nesse sentido. E a Secretaria da Cultura, ela tem a sua dimensão política, evidentemente, mas ela é, sobretudo, uma possibilidade de ação cultural. Ela é uma performance cultural, à medida em que o secretário de Turismo, ele não pode ser um burocrata. Ele não pode ser um político convencional, ele também não pode ser um burocrata. Ele tem que saber lidar com a burocracia e enfrentá-la corretamente. Ele tem que ser um político, porque quem está num cargo público tem que ter sensibilidade política e o trato político das coisas que são realmente matéria pública e política, portanto. Eu acho a política uma arte nobre. As pessoas hoje querem sempre desvalorizar a política. Atrás de todos os políticos estão eleitores. O eleitor deve fazer uma autocrítica antes de criticar os políticos. Porque a gente pergunta a uma pessoa em quem ela votou e ela diz que não se lembra. Então ela também não pode... Há um certo descompromisso com a realidade. Há um descompromisso com a realidade. Eu acho a política uma das atividades mais nobres que possa haver. Fenomenal. E penso, não quis fazer da política uma carreira, mas eu sempre servi a política fazendo um trabalho cultural que para mim é o que interessa essencialmente. Ótimo. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Wagner. E desejo-lhe muita sorte, felicidade, sucesso assim, nas suas ações, trazendo mais humanidade para a nossa questão pública e política em Minas Gerais. Muito obrigado a você também. Sucesso no programa. Muito obrigado. Sucesso para a TV Horizonte. Obrigado. O programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados, enviar críticas ou comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo site da TV Horizonte. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pela TV Horizonte e eu espero você. Um grande abraço.